Esse vídeo é um oferecimento KTO, a casa de apostas parceira do Golim Sports. Apostas esportivas, apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Não aposte o dinheiro que você não pode perder. Apostas esportivas não é renda extra. É para você se divertir com o futebol americano, que é o que a gente faz aqui no Golim Sports. As 5 jogadas mais burras da NFL. Eu fico muito orgulhoso de dizer que o meu time do coração, os Patriots, estão presentes em 2 delas. Pelo menos a burrice foi só em uma da parte dos Patriots. Enfim, meus amigos, algumas jogadas na NFL são muito inteligentes. Eu já fiz aqui um vídeo das jogadas mais inteligentes. Algumas são apenas bizarras. Eu já fiz o vídeo das jogadas bizarras também. Mas hoje a gente vai falar do outro lado. Quando jogadores, mesmo jogadores excelentes, e alguns dos que estarão nesse vídeo aqui são jogadores excelentes, cometem burradas. Porque burradas estão inerentes ao ser humano. Meus amigos, depois da vinheta, as 5 jogadas mais burras da NFL. Se preparem. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports. Eu já vou começar com essa, porque eu preciso desopilar isso, tá? Porque uma história pessoal, eu tava comentando esse jogo na Rede TV, em TV aberta, quando ele aconteceu. E foi simplesmente deprimente e simboliza perfeitamente pra mim a era Mac Jones nos Patriots, tá? Pra mim é simplesmente o que aconteceu depois que Tom Brady saiu, representado em uma temporada. Jogo entre Raiders e Patriots, em que os Patriots estavam quase, inclusive, ganhando o jogo, porque estava empatado, né? Poderia ir para prorrogação, mas aí uma tentativa de desespero completamente desnecessária, visto que o jogo estava empatado. Os Patriots, no desespero, tentam fazer um lateral, e esse lateral é... Eu xingo muito o Mac Jones, nem é tanto culpa dele nessa jogada, mas é culpa de Jacob Myers, que faz isso aí que vocês estão vendo, que é uma das coisas mais horríveis que eu já vi num campo de futebol americano. Os Raiders retornam com a bola recebida, o Chandler Jones, que era ex-Patriot, amassa o Mac Jones no chão e faz o touchdown, e os Raiders ganham a partida. É lindo de se ver, porque é isso que era os Patriots nessa época de 2022, tá? Inclusive o Jacob Myers depois ele vai pros Raiders, porque o que ele fez aí foi ajudar demais o time de Las Vegas. Meu Deus, isso me indigna, eu peço até desculpa. Número 2, mais uma com os Patriots, mas dessa vez os Patriots fizeram tudo certinho. É o famoso fake punch dos Colts, né? Essa daí você já conhece, eu já falei dela aqui no Golim Sports, inclusive. É uma jogada completamente maluca e muito burra, mas ela tem um sentido por trás que o próprio Pat McAfee, que tava nessa jogada, né, ele era punter dos Colts, ele explicou no seu podcast e tudo mais, que era uma trick play, era uma tentativa de trick play, ou seja, você alinha os seus jogadores e aí você finge que os seus jogadores vão sair de campo, como se fosse pra mudar os jogadores, e aí os Patriots teriam que também fazer substituições pra caírem nessa. Os Patriots não fizeram substituições, os jogadores dos Colts eles ficam alinhados ali na lateral, só que tem 2 pra fazer o snap. Não era pra fazer o snap, era pra pedir o timeout e fazer outra coisa, mas fazem o snap e dá essa coisa absolutamente horrorosa que vocês viram aí. Esse fake punch dos Colts é considerado uma das jogadas mais insanas e burras da NFL. E mesmo que tenha um sentido por trás do que era pra acontecer, não aconteceu e foi uma tragédia enorme. E muito feia. Número 3, Jim Marshall corre pro lado errado. Essa é difícil, meus amigos. Jim Marshall, camisa 70, aposentado pelo Minnesota Vikings, foi um bom jogador, cara. Foi um jogador muito importante pro time dos Vikings, inclusive, na década ali de 60, 70. Só que o que ele fez nesse jogo contra os 49ers foi uma das coisas mais horríveis que tem. Porque o jogador, às vezes, está tão focado no que tem que fazer, que é tirar a bola do adversário, forçar o avanço, que ele não tá pensando em outras coisas. E quando o Jim Marshall provocou um fumble contra os 49ers e recuperou a bola, ele correu 69 jardas em direção à endzone, só que, meus amigos, foi pra endzone errada. Ele fez um gol contra. Imagina que o cara recupera a bola e vai e chuta no próprio gol. Foi basicamente o que o Jim Marshall fez. Os Vikings ganharam esse jogo contra os 49ers, mas ainda assim esse erro ficou marcado. E o Jim Marshall, que é um jogador tão bom, ficou conhecido por essa jogada. Jim Marshall running the wrong way. Ele correu 69 jardas para um safety, que é como é chamado o gol contra no futebol americano. Meu amigo, que cagada. Número 4.
4. Leon Lett. Às vezes, as jogadas mais inteligentes da NFL, elas são porque o cara é inteligente e ele conhece as coisas. Eu convido novamente vocês a verem as jogadas mais inteligentes, que tem um monte de coisa inteligente da galera que sabe a regra. Às vezes, o cara não sabe a regra. Era uma situação de field goal num jogo de dia de ação de graças, Thanksgiving dos Dolphins contra os Cowboys. E ali, era uma situação em que os Dolphins iam chutar o field goal e essa bola acaba pipocando e ficando livre. O que acontece? No momento em que o field goal e a bola é tocada, é só o time que estava bloqueando não encostar nela. Não encostar nela, que essa jogada ia ser considerada morta, como se fosse um field goal bloqueado. Só que o Leon Lett, jogador dos Cowboys, ele acha que o que ele deve fazer naquela situação é recuperar a bola. Só que o que ele faz, na verdade, é bater nela e aí sim ela se torna uma bola viva, recuperada pelos Dolphins. Uma cagada enorme! E, diferente do Jim Marshall, o Leon Lett não é um dos grandes jogadores da história dos Cowboys e ele ficou conhecido por causa disso. É muito triste, cara, o quanto a NFL ela dá a fama, ela dá o dinheiro, mas ela também pode tirar tanta reputação que um jogador pode ter. Leon Lett no Thanksgiving. Que cagada. Por fim, eu vou colocar a jogada mais simbólica dessa burrada, mas eu vou trazer outras aqui também, porque vocês sabem que tem um monte, tá? DeSean Jackson foi um dos grandes wide receivers dos Eagles nos últimos 20 anos, tá? É um daqueles espetaculares, mas não só isso, ele adorava tirar um sarro, ele adorava fazer graça, e o DeSean Jackson jogou por muito tempo fazendo tudo isso muito bem. Só que ele também é conhecido por uma jogada em que ele faz uma cagada. O DeSean Jackson corre com a bola, ele tá indo em direção ao touchdown, só que antes de cruzar a linha para fazer o touchdown, ele acaba soltando a bola, e aí acaba sendo um fumble, que quando o fumble vai para a endzone é touchback, quando é touchback a bola ela volta para o outro time. Então de 6 pontos, talvez 7, pode até ser 8, fáceis, o DeSean Jackson entregou a bola pro adversário. E quando você tá enfrentando os Cowboys é ainda pior, porque é um rival de divisão, né? Só que aí você pensa, Golim, essa é uma jogada burra demais pra ter acontecido mais de uma vez na NFL. Mas ela aconteceu mais de uma vez na NFL. E infelizmente, eu preciso dizer pra você que várias vezes ela já aconteceu na NFL. E eu quero trazer aqui 3 mais recentes pra retratar isso. A mais recente que teve foi do Malachi Corley, né? Jogador do New York Jets, que faz a mesma coisa. E todo mundo fala, não é possível. Pois é, com uma diferença de poucas semanas, o Jonathan Taylor, running back do Indianapolis Colts, faz a mesma coisa numa jogada que vocês estão vendo aí. E numa diferença de poucos anos, DK Metcalf faz uma coisa parecida lá no Seattle Seahawks. Ele que agora é jogador do Pittsburgh Steelers. É impressionante como isso ainda acontece na NFL. Meu irmão, se você tá com a bola, você cuida dela como se fosse um bebê recém-nascido. Entra na endzone, e aí quando você já viu o árbitro levantando o braço, já viu todo mundo comemorando, aí você olha pra ela e aí sim você solta. Não solte a bola antes, porque esse tipo de coisa pode acontecer. Gostou do vídeo? Eu peço para que você deixe o gostei aqui no Golim Sports. Tem vários vídeos nesse estilo, então se você curtiu, vai assistir os outros. Deixa o gostei, se inscreve e vira membro. Membros têm acesso a conteúdos exclusivos, inclusive e-books que a gente está soltando aqui no Golim Sports, ensinando o esporte no nível básico, intermediário e avançado, e também guias para temporada que membros do Golim Sports têm acesso antecipado e por um preço mais barato também, tá bom? Se você não puder se tornar membro, só deixar o gostei e se inscrever no canal já ajuda pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui.